Nesse vídeo vamos dar continuidade ao projeto Pong do primeiro módulo do nosso curso de Unity 6. Hoje a gente vai programar a colisão entre a bolinha e os pedals. E vamos aprender uma forma simples de verificar a colisão entre dois objetos. A gente vai verificar se a área dos pedals faz intersecção com a área da bola e com isso fazer ela rebater. Antes de partir para o código, vamos entender um pouco melhor como que podemos saber se a bola deve rebater ou não nos pedals. Tanto a bola quanto os pedals são retângulos que têm uma posição a partir do centro, uma largura e uma altura. Nesse caso a gente sabe que a bola está fazendo um movimento em direção ao pedal e a primeira coisa que a gente quer verificar é se a área da bola sobrepõe a área de alguma dos pedals. E a gente pode começar fazendo isso verificando a posição dos elementos no eixo X. Mas só utilizar a posição não seria suficiente, porque a gente sabe que a posição dos objetos partem do centro e a gente vai ter que levar em consideração o tamanho deles também, porque se a gente usar só a posição, a bola já teria que ter atravessado metade do pedal para a gente saber que eles estão horizontalmente no mesmo lugar. Então a gente tem que calcular de alguma forma o ponto exato da intersecção entre os dois. E para isso a gente vai precisar considerar algumas coisas para fazer um cálculo. Então a gente tem que considerar a posição da bola menos o tamanho da bola dividido por 2, porque a gente não vai considerar a área toda da bola. Se a gente pegar só o tamanho da bola, a gente tem a área toda dela. Então a gente tem que considerar metade dela. Então a posição dela, para a gente considerar esse ponto de intersecção, vai ter que ser a posição da bola menos o tamanho da bola dividido por 2, que é metade dela. E junto a gente tem que considerar também a posição do pedal com o tamanho dele. Então a gente sabe que a posição dele é no centro. A gente teria que somar, nesse caso, porque seria o centro até a lateral direita, com o tamanho do pedal também dividido por 2, porque a gente quer pegar só metade da área dele. Então, para a gente identificar exatamente se esse ponto de colisão está acontecendo no eixo horizontal, a gente tem que verificar se essa posição que a gente identificou através desse cálculo, que bate mais ou menos aqui, é menor do que essa mesma posição do pedal, considerando o tamanho dele, e daria esse ponto também de intersecção. E a gente tem que aplicar uma lógica parecida no eixo vertical também. Então a gente considera a posição central dos dois, menos a altura da bolinha, e para o pedal a gente considera o ponto central dele mais a altura dele. Então a gente vai aplicar basicamente o mesmo cálculo da direita para os eixos X e Y. E aí nesse caso aqui, por exemplo, a gente identificaria que o ponto de intersecção deles não bate, porque tem uma separação aqui. Agora, se eles estiverem num ponto de intersecção em que o cálculo da posição da bola e da posição do pedal, considerando a área deles, colidam, então a gente considera isso como um critério para rebater a bolinha também. E aí a gente tem que considerar a mesma coisa para as outras direções. Então, quando a bolinha estiver vindo da esquerda para a direita ou de baixo para cima, a gente vai usar o mesmo cálculo para identificar o ponto de intersecção, porém, dada a direção, a gente inverte os sinais da verificação. Então, ao invés de subtrair o tamanho da bola, a gente soma o tamanho da bola. E no caso do pedal, a gente subtrai o tamanho dele. E nesse caso, a gente vai verificar se a posição da bola é maior do que a posição do pedal. E com isso, a gente vai considerar as duas situações. Então, tanto a bolinha vindo da esquerda para a direita quanto da direita para a esquerda, a gente consegue identificar a colisão e fazer a bolinha rebater. Então, vamos aplicar esse cálculo na prática. Então, para implementar isso, a gente precisa de alguma forma ter uma referência dos pedals. Como é que a gente vai saber a posição deles e o tamanho deles? Para isso, a gente pode criar um atributo que faça referência ao pedal left e ao pedal right. No caso, uma referência ao componente transform dele. Então, eu vou criar aqui um novo atributo. Ele vai ser do tipo transform. Eu vou chamar aqui de pedal left. Eu vou criar um outro chamado transform pedal right. Então, como a gente já viu, ao criar um atributo público, a gente tem acesso a ele no inspetor. Então, aqui no Unity, se a gente for em Ball, a gente pode ver que tem duas opções novas aqui no inspetor. E com isso, a gente pode fazer referência ao componente transform dos pedals. Então, se eu pegar aqui o pedal left e arrastar para dentro dessa caixinha aqui, e pegar o pedal right e arrastar para dentro dessa caixinha aqui, a gente vai estar fazendo uma referência dentro do nosso script da bola aos transforms dos pedals. E com isso, lá no script da bola, a gente vai poder pegar, por exemplo, a posição do pedal left e usar isso para fazer o cálculo que vai identificar se a bolinha precisa rebater ou não. Então aqui no update, a gente vai aplicar aquele cálculo que a gente viu agora há pouco. Então a gente precisa fazer isso em duas situações.
Uma é quando a bolinha estiver indo para a direita, então a gente pode verificar se direction.x é maior do que 0. Isso significa que a bolinha está movendo para a direita, ou quando a bolinha estiver movendo para a esquerda. Quando o direction x é menor 0, então nesse caso está para a esquerda. E dentro de cada bloco a gente aplica a lógica para cada um. E para aplicar aquele cálculo que a gente viu antes, a gente precisa saber o tamanho dos pedals e da bola. Então eu vou definir aqui umas variáveis. Definir uma com a largura do pedal. Sabe que a largura do pedal width, vai ser 0.5, porque se a gente olhar aqui no Unity, a gente sabe que a largura do pedal é meia unidade, então 0.5, até aqui pela escala dele. E a gente sabe também que a altura dele é 2, como a gente já viu quando a gente estava calculando o movimento dele. E eu vou criar uma variável também para o tamanho da bola. Então eu vou criar aqui ball size e a gente sabe que ela tem 0.5 unidade também, como a gente já viu. Então com essas informações em mãos, a gente pode aplicar aqui agora um if com aquele cálculo que a gente viu anteriormente. Então vou fazer if transform, que é a posição da bola, mais o tamanho da bola dividido por 2. Porque a gente quer metade do tamanho da bola, então por 2 aqui. E a gente vai verificar se esse ponto é maior do que pedal right, que é aquela referência do transform que a gente definiu. Então aqui, como está indo para a direita, a gente vai comparar ele com o pedal right. Então a gente pega a posição dele em x menos a largura dele, então pedal width, que é a variável que a gente acabou de dividido por 2. E a gente tem que verificar esse ponto de intersecção para os 4 lados retângulos. Então aqui a gente verificou um lado, então a gente coloca um end aqui. Então eu vou fazer 4 verificações. Essa foi a primeira. Vou verificar agora transform.position x mais ball size por 2. E dessa vez eu vou ver se ele é menor que o lado oposto do pedal. Então dessa vez aqui pega esse mesmo de cima. Porém, ao invés de menos, a gente vai somar a largura para a gente ver o lado oposto direito dele. Vamos fazer uma outra verificação agora no eixo Y, para a gente ver se na vertical eles também estão em intersecção. Vou fazer aqui transform.position.y é maior do que o pedal right.position.y menos pedal 8 dividido por 2. E por fim, o lado oposto no eixo vertical também. Então, form.position. Só que aí eu vou verificar se é menor que a posição do pedal right, o eixo Y, mais a altura do pedal right. Então, pedal 8 dividido por 2. Beleza, e com essa lógica, então, a gente consegue saber se a bola rebateu no pedal da direita. E feito isso, a gente só precisa inverter a direção, assim como a gente fez quando a gente estava verificando se bateu no topo ou na parte de baixo da tela. Só que dessa vez eu vou inverter a direção em X. E daí eu vou colocar na direção oposta, só que dessa vez no eixo horizontal. Igual a menos I. E agora a gente vai aplicar algo semelhante aqui no bloco de baixo, que é para verificar se a bolinha está colidindo com o pedal da esquerda. Então o cálculo vai ser basicamente o mesmo, com a única diferença que nos pontos que a gente estava somando o tamanho da bola, a gente vai subtrair. Então eu vou fazer aqui, ó, basicamente igual. Transform.position é a posição da bola. Dessa vez vai ser menos metade do tamanho dela, então ball size por 2. E a gente vai comparar se isso é maior. E dessa vez a gente vai comparar com o pedal left, pedal da esquerda. Position.x menos pedal width, a largura dele, dividido por 2. E a mesma coisa para os outros critérios. Então, transform position menos tamanho da bola, ball size, dividido por 2. E isso é menor do que o pedal left, .position.x, mais a largura do pedal. Dividido por 2 também, porque é a metade da largura dele. E a verificação também no eixo vertical, verificando a posição do eixo Y. Então, transform.position.y maior que pedal left, .position.y menos pedal 8 dividido por 2. E por fim, transform.position.y menor que pedal left.position.y mais a altura do pedal height dividido por 2. E aí nesse caso a gente faz a inversão da direção no eixo X,
da mesma forma que a gente fez, só que dessa vez, ao invés dele passar a mover para a esquerda, ele vai passar a mover para a direita. E a gente pode ver o resultado disso no agora. Então eu vou rodar aqui o projeto. Se a gente mover o pedal da bolinha, ele vai rebater. Então, olha, ele vai rebater. Está verificando os dois eixos. Se a gente deixar o pedal numa posição que eles não façam intersecção, ele vai passar reto e vai ficar rebatendo infinitamente. Beleza, então esse era o comportamento que a gente esperava. Então só para fechar, vamos dar uma refatorada nessa última parte, colocando tudo isso aqui também em um método para ficar mais organizado. Então a gente pode recortar todo esse trecho. Aí lá embaixo eu vou criar um novo método, privado, retornando void, e eu vou chamar de bounce with pedals, que é para verificar se ele deve rebater com plataformas. Pode só colar aqui, desde que a gente copiou, e aqui no update a gente chama esse método. Então, bounce pedals. E dessa forma a gente tem o código bem organizado. Aqui no update a gente pode ver que primeiro ele faz o movimento, depois ele verifica a colisão com o topo e a parte de baixo da tela, e por último ele verifica a colisão com as traves. Vamos só dar uma conferida se o projeto ainda está funcionando ok. Vamos rodar aqui o jogo. Então ele continua rebatendo. Então é isso, a gente já está na reta final do nosso projeto. A última parte agora é a gente programar a lógica de pontuação do nosso jogo. Então, ao invés de deixar a bolinha, caso ela passe do pedal, ir embora infinitamente, a gente vai contabilizar uma pontuação para o jogador do outro lado quando a bolinha sair da tela. Então a gente vai ver isso no próximo vídeo e nesse eu vou ficando por aqui. Valeu!